Muito bem, estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso Fala Goiás de hoje. E a partir de agora, aqui em nossos estúdios, na nossa bancada, uma sabatina com o candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, doutor Bruno Pena, que já está por aqui. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, É uma Dani. honra recebê-lo para a gente tratar de um assunto tão importante, que é essa eleição dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiramente, antes de tudo, explicar para a gente do que se trata uma eleição para o nosso público leigo que está em casa nos acompanhando nesse momento. O que representa essa eleição na OAB? Dani, primeiro, bom dia. Queria agradecer aqui a audiência qualificada do seu programa. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui para falar sobre as eleições da OAB Goiás, que movimenta mais de 50 mil advogados. Infelizmente, nem todos os advogados podem participar da eleição, porque existe uma normativa da OAB que estabelece que somente o advogado que está adimplente com a sua contribuição, com o pagamento da anuidade aqui da OAB Goiás, pode participar das eleições. Lembrando que a anuidade do Estado de Goiás é uma das mais altas do país, tem uma alta taxa de inadimplência, infelizmente. Muito bem. Qual que seria aí, então, os seus principais pontos de partida, as suas principais propostas, caso você seja eleito para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil? Então, Dana, a principal proposta que temos é reproclamar a independência da OAB Goiás. Na nossa visão, a OAB Goiás se encontra agachada para os poderes constituídos, tem tido uma submissão muito grande, principalmente ao governo do Estado de Goiás. Não por acaso, a filha do governador está na chapa da atual gestão. E nós achamos que a OAB precisa ter uma independência maior, por exemplo, para cobrar o pagamento das unidades de honorário dativo, que o advogado trabalha, recebe quando o governo quer pagar, do jeito que o governo quer pagar e do jeito e dos modos que o governo quer pagar. Nós achamos que tem que ter uma independência necessária para, por exemplo, fazer o ajuizamento de uma ação civil pública de obrigação de fazer, para que o Estado cumpra a lei e o advogado que trabalha para o Estado possa receber em dia. Então, a principal bandeira que temos é a independência da OAB. Quais são as suas principais propostas para aumentar e levar a representatividade do advogado, tanto na classe quanto na sociedade? Então, o advogado, Dani, ele nunca teve tão perseguido e tão agredido como nos tempos atuais. Tivemos recentemente um advogado brutalmente assassinado em Rio Verde, o doutor Cássio Bruno. Vemos advogados metidos em operações absurdas, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal. Nós vamos lutar de forma intransigente pelo respeito à advocacia e vamos lutar de forma incessante contra a criminalização da advocacia. Como? Então vamos estabelecer um observatório das prerrogativas para o Estado de Goiás, para que o advogado e a sociedade saibam quantos advogados tiveram suas prerrogativas violadas, quais foram as medidas adotadas pela OAB e quais foram as consequências dessas medidas também. Eu acho que o maior vetor do desrespeito à advocacia é a impunidade. Eu tenho dito que entregador de iFood hoje, ele é mais respeitado que o advogado, porque a categoria se mobilizou. As pessoas sabem que hoje, ao desrespeitar um entregador de iFood, eles estão mobilizados, eles vão manifestar, eles vão fazer barulho. E com a advocacia a gente não tem visto isso. Você vê, eu mesmo, Dani, eu fui preso injustamente durante 10 dias por ter recebido honorários advocatícios. Tive, inclusive, o apoio da OAB nessa demanda, mas tive o apoio numa consequência. Nós precisamos combater a causa, que é a impunidade. O que leva uma autoridade a se sentir à vontade o suficiente para pedir a prisão de um advogado? Sem indício nenhum. Nós precisamos trazer a certeza que enquanto o advogado não for devidamente respeitado, essas autoridades não vão ter sossego. E nós vamos atuar duramente para que isso seja combatido. Muito bem. Como Vossa Excelência pretende atuar, caso eleito, no incentivo e ali, quem sabe, até na promoção do advogado iniciante? Porque todos
nós iniciamos um dia na profissão, seja no jornalismo, seja na advocacia, e todos que têm um conselho de classe ou que têm, por exemplo, no caso dos advogados, uma ordem, precisa ter um amparo, um apoio. Como que você pretende atuar nessa demanda? Então, nós precisamos trazer instrumentos para que a advocacia em início de carreira possa ser inserida no mercado. O advogado em início de carreira, ele enfrenta duas dificuldades. A primeira, quando ele quer iniciar o escritório dele, abrir o seu primeiro escritório, ele acaba tendo uma dificuldade que é a da receita incerta e da despesa certa, ou seja, ele não sabe quanto que ele vai ganhar honorário, quanto que ele vai ganhar de honorário, mas tem lá uma despesa de aluguel, de secretária, de parcela de computador para pagar, enfim, de uma série de investimentos necessários para um escritório de advocacia. Nós pretendemos utilizar a Caixa de Assistência do Advogado, que é a CASAG, para buscar parcerias, seja com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, seja aqui com a Goiás Fomento, para que o advogado tenha uma linha de crédito de fomento que ele possa tirar um dinheiro emprestado, pagar com 2, 3 anos de carência depois de fazer o investimento do seu escritório e pagando isso depois parceladamente com um juro subsidiado. Se o advogado quiser falar assim, não está na hora ainda de eu abrir o meu primeiro escritório, eu vou trabalhar para outro escritório. É importante que se tenha garantido por lei um piso da advocacia, para que a gente saiba que o advogado não possa ser remunerado de forma inferior de um patamar mínimo. Existe já uma tabela da OAB, que é com relação à cobrança de honorários, existe uma resolução da OAB que indica um piso de qual que seria o pagamento mínimo para a advocacia, mas isso não é lei, as pessoas cumprem se quiserem. Hoje existe também um desconto na anuidade, mas, na nossa opinião, o primeiro ano da advocacia não deveria nem ser cobrada a anuidade ainda, deveria ser isento para a advocacia em início de carreira e vir cobrando de forma gradativa até chegar ao que todos os advogados pagam hoje de anuidade, que supera a casa dos R$1.000. É possível essa proposta entrar nas suas proposições aí, caso eleito, a isenção no primeiro ano de atuação do advogado, ou é algo que depende de um nível nacional de decisão? É possível. É a OAB que estabelece o que ela vai cobrar de anuidade, porque a OAB, o conselho se reúne, estabelece qual vai ser o orçamento para aquele ano, prevendo as suas despesas e prevendo as suas receitas. Então, a OAB ela tem a sua autonomia para definir em que momento vai cobrar essa anuidade. Claro que a OAB ela faz repasses para o Conselho Federal, para a CASAG, para outros instrumentos da OAB, mas é perfeitamente possível. Nós, inclusive, vamos estabelecer um orçamento participativo para a OAB, onde a advocacia, por meio de audiências públicas, serão ouvidas onde deve ser gasto o dinheiro da OAB, que movimenta hoje, anualmente, mais de 40 milhões de reais por ano. Então, nós vamos ouvir a OAB para saber quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades no momento de estabelecer o orçamento. Muito bem, você citou aí mais de 40 milhões de reais. Como estão as prestações de contas? E quais as medidas você pretende adotar, caso eleito, para melhorar a transparência nas prestações de conta da ordem? Então, Dani, a transparência na OAB ela vai de mal a pior. Nós, inclusive, levamos por requerimentos, por demonstrações, a OAB confessar que o portal da transparência está passando por ajustes por não transmitir a transparência necessária. O portal da transparência hoje é um engodo. Tem várias despesas que não tem a nota fiscal, não tem contrato, não tem como a advocacia fazer o devido acompanhamento e fiscalização desses gastos. Sendo eleitos, nós vamos trazer um portal da transparência em que os gastos sejam lançados com regularidade. Nós não temos nada a esconder da advocacia, pelo contrário, nós queremos a advocacia cada vez mais perto da OAB, participando cada vez mais, nós vamos abrir essa caixa preta da OAB. Muito bem, você falou aí do portal da transparência, então já posso emendar até aqui com um outro tema que nós conversamos mais cedo no rádio, a respeito da implementação de recursos tecnológicos na sua gestão, caso você for eleito. Inclusive,
essa ideia do portal da transparência, esse melhoramento também já está dentro do seu rol aí de pretensões para o mandato, né? Como que você vai trabalhar o acesso à tecnologia na sua gestão? Nós vamos trazer, Dani, a tecnologia a favor do advogado. Nós queremos que o advogado tenha cada vez mais acesso a recursos tecnológicos para facilitar a sua vida. Por exemplo, essa vai ser a primeira eleição da OAB Goiás em que a eleição vai ser totalmente online, que é uma bandeira que nós requeremos desde março desse ano, por meio de um requerimento para que o advogado, de onde ele esteja, ele possa utilizar o aplicativo de celular, o seu computador, para poder exercer o direito de voto. A OAB hoje faz um investimento de mais de R$1 milhão só com software, não consegue entregar um portal da transparência a contento. Nós queremos que tenha mais democracia, mais participação da advocacia com todo acesso à tecnologia. Muito bem. Então, R$1 milhão anual? R$1 milhão. É muita coisa com software. É muito dinheiro para não ter software suficiente, nem mesmo para trazer a transparência que a advocacia precisa para acompanhar os seus gastos. Hoje o advogado regularmente inscrito ou até mesmo qualquer um do povo tem acesso a esses dados fidedignos no portal da transparência ou se depara com erros, instabilidades, etc? Eu gravei um vídeo há um tempo atrás acessando o site da OAB e mostrando, falando, cadê o contrato? Cadê a nota fiscal? Que não estava, e na época que eu entrei, ainda não tinha lançado no portal da transparência nem todos os gastos referentes ao ano de 2023, que é um ano contábil que já deveria estar fechado. Na nossa gestão, se eleito formos, nós vamos trazer o lançamento regular de dados para o portal da transparência e vamos enviar à advocacia também um resumo dos gastos, para que a advocacia, ainda que não tenha a iniciativa de ir lá no portal conferir, vai estar recebendo a prestação de contas no seu e-mail, porque, conforme eu disse, repito, nós não temos nada a esconder da advocacia. Muito bem. Como que o senhor pretende trabalhar a integração de grupos minoritários, como, por exemplo, negros, o grupo ali, até de mulheres, dentro da sua gestão, caso eleito? Como que está a formação da sua chapa hoje? Dani, nós vamos fazer isso, inclusive, dando exemplo por meio da construção da nossa chapa. Nós construímos uma chapa que é em margem de semelhança da advocacia, tem a marca da mão dos advogados e das advogadas na construção da chapa. E, por exemplo, a nossa é a única chapa que tem maioria de mulheres na nossa diretoria. Eu estou aqui hoje acompanhado do Dr. Vitor, está ali, é candidato a tesoureiro na nossa chapa, vem da advocacia jovem. E o doutor Diego está nos acompanhando, é candidato ao Conselho Seccional. Mas de diretor é só eu e o Vitor de homem. A vice é a doutora Anne, advogada de Jataí, que vem das subseções, vem do interior do estado de Goiás, é mulher. A nossa secretária-geral, a doutora Viviane Fernandes, também é mulher. E a secretária-geral adjunta, a doutora Flávia Almeida, também é mulher. Nossa chapa é a única que tem maioria de mulheres na diretoria. Temos ainda a presença da doutora Valentina Jungmann, que é candidata ao Conselho Federal, é autora do projeto Paridade, que assegurou que em todos os órgãos de direção da OAB, pelo menos 50% seja ocupado por mulheres, e a gente vem superando, inclusive, esses percentuais, a exemplo da diretoria. Com relação às pessoas negras, nós temos, inclusive, na nossa chapa, a doutora Deusília, que é inclusive uma advogada quilombola, veio lá de Cavalcante, faz parte da nossa chapa, uma mulher negra, combativa. Tem a doutora Maura, que está no nosso Conselho Federal, também uma mulher negra, advogada-geral da União. A nossa chapa, Dani, é uma chapa que traz oportunidades a todos os segmentos da advocacia. Temos o doutor Felipe, que é um advogado cadeirante, também está no nosso Conselho Seccional. É uma chapa que todos os advogados, todas as advogadas têm oportunidade de participação, até porque o critério para entrar na nossa chapa não é financeiro. Tem outras chapas que, para você integrar a chapa, primeiro você tem que fazer um aporte financeiro. O critério da nossa chapa foi o trabalho que a pessoa tem, a biografia que ela carrega e o compromisso com a nossa pauta programática. Muito bem, doutor. Em relação a você sendo eleito, você sabe que
além de advogado, você também atuará como um gestor de recursos, como nós já citamos aqui alguns números também. Como que você pretende atuar no equilíbrio dessas contas, trazendo benefícios aí palpáveis para os advogados? Sabendo equilibrar gastos desnecessários com a previsão de receita e não ficando adstrito somente nas anuidades. Hoje em dia existem outras formas de receita que a OAB pode procurar dentro de uma gestão inteligente e com a participação da advocacia. Nós vamos sentar com a advocacia e falar assim, ó, você acha que nós temos que gastar 1 milhão em software? Se o software não funciona? Você acha que tem que gastar dinheiro com festa? Acha que tem que gastar tanto dinheiro, às vezes, com o baile do Rubi? Nós vamos sentar com a advocacia, vamos dialogar com a advocacia para a gente poder fazer uma gestão equilibrada e eficiente. A educação continuada ela é importantíssima para qualquer profissional, principalmente para a profissão de advogado. Como que você pretende integrar uma formação continuada em ensinamentos jurídicos para os advogados? Então, a OAB ela tem um órgão que é a Escola Superior da Advocacia. Nós queremos colocar essa Escola Superior da Advocacia à disposição da advocacia com cursos de uma duração maior, não esses cursos de verão, palestras, seminários. Nós queremos cursos, por exemplo, de gestão de advocacia, de administração, de contabilidade, de como advogar em áreas mais complexas da advocacia, em áreas mais diversificadas. Saiu recentemente um estudo do Conselho Federal, que é o Censo Demográfico da Advocacia, que demonstra que 70% da advocacia do país está vivendo com até 5 salários mínimos e complementando a sua renda com outras atividades, como corretagem de imóveis, até Uber e tudo mais. Nós precisamos trazer elementos para a advocacia para inseri-la em outras áreas que às vezes é deficitária de advogados. Tem áreas ainda poucos exploradas, como o direito imobiliário, direito ambiental, direito minerário, direito aeronáutico. E assim são outras áreas pouco conhecidas que, às vezes, com a atuação da Escola Superior da Advocacia, possa trazer um novo leque de oportunidades, especialmente a advocacia em início de carreira, e com cursos com preços acessíveis ou até gratuitos, para que a advocacia possa se inserir no mercado por meio da Escola Superior da Advocacia. Muito bem, doutor. Para você que ligou sua TV agora, estamos conversando com o doutor Bruno Pena, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Goiás. Ele que é da chapa 2, será aberto também o tempo de 20 minutos para sabatinar os outros candidatos das outras chapas também. E eu quero saber como que será o seu engajamento em relação às pautas sociais e também na defesa contínua dos direitos humanos. Então, Daniel, a OAB Goiás e a OAB Nacional, existe um histórico de comprometimento e defesa com os direitos humanos, da defesa do Estado Democrático de Direito e de pautas da sociedade civil organizada. A OAB se notarizou a nível nacional com pessoas como Raimundo Fauro e também aqui a nível estadual como Rômulo Gonçalves, Vanderlei de Medeiro, Jorge Jungmann, Olavo Bercó, Eli Alves Forte e outros tantos nomes, pela sua atuação intransigente na defesa dos direitos humanos e dos direitos da sociedade. Tanto que fez um enfrentamento tão contundente à ditadura militar que foi alvo, inclusive, até de um atentado à bomba na sede da OAB. A OAB Goiás, em outros tempos, foi fiscal, por exemplo, da qualidade do serviço público. Eu vi aqui no seu programa algumas menções aqui a respeito do transporte coletivo, da qualidade do transporte coletivo, do atendimento à saúde, da segurança pública. E a OAB vem se afastando dessa pauta de acordo que vem se aproximando do governo do Estado de Goiás. É muito difícil para a OAB cobrar alguma coisa do Estado de Goiás pleiteando um contrato, por exemplo, de 11 milhões com o IPASO, quando seu presidente pretende um contrato de 11 milhões de reais com o IPASO. É difícil para a OAB poder cobrar do Estado de Goiás a partir do momento que traz a filha do governador para estar dentro da sua chapa. Uma das propostas nossas, inclusive, Dani, para demonstrar a nossa completa independência da OAB com relação aos estados constituídos, que não precisa ser um órgão de oposição,
mas também que não pode ser uma entidade de submissão, nós vamos apresentar uma resolução para o Conselho Seccional proibindo toda a diretoria da OAB Goiás de ter qualquer tipo de contrato ou vínculo, seja com o governo federal, seja com o governo estadual e seja com o governo municipal. E o desafio É atual, viável essa... É viável, é só a OAB fazer. Se o Conselho Seccional aprovar que é proibido, o presidente, para poder assumir qualquer tipo de contrato desse, teria que renunciar à presidência. E eu desafio a atual gestão a fazer igual. A mostrar a sua independência por meio de documento aprovado pelo Conselho Seccional, estabelecendo a sua distância necessária, especialmente do governo do Estado de Goiás. Muito bem, chegamos aí ao nosso último minuto de entrevista, de sabatina. Doutor, você tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais para os nossos telespectadores e ouvintes e, claro, para a classe dos advogados. Olha, eu gostaria nesse momento de falar com a advocacia que no dia 19 de novembro é uma oportunidade única da advocacia levar a julgamento a gestão da OAB Goiás. Se você acha que está tudo bem, se você se sente seguro no exercício da sua advocacia, se você acha que a sua anuidade está sendo bem empregada, você tem a oportunidade de continuar com a atual gestão, que é da Chapa 1. Agora, se você acha que é hora de mudar, que a gente precisa de uma mudança, de uma oxigenação, depois de quase 10 anos de um mesmo grupo, não a mesma gestão, você tem que votar na Chapa 2, que é quem tem coragem para mudar, quem quer trazer independência para a OAB, quem quer trazer o respeito para a advocacia e quem vai lutar de forma intransigente contra a criminalização da advocacia. Contamos com vocês no dia 19 de novembro. Muito bem, nós conversamos com o doutor Bruno Pena. Obrigado pela sua participação. Amigo. Boa sorte na campanha para você. E Marcão pode chegar